A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos e amigos. É um grande privilégio e uma imensa satisfação de mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus, orarmos uns pelos outros e agradecermos pelo privilégio de termos sido alcançados pela graça, pela misericórdia e pelo amor do nosso Criador. Que a sua presença, o seu poder e as suas misericórdias sejam derramadas sobre as nossas vidas mais uma vez. Nesta oportunidade, iremos meditar numa parábola que Jesus nos deixou para que possamos entender mais sobre o reino de Deus. Eu convido você a abrir agora a sua Bíblia, seja ela física ou eletrônica, para que possamos agora meditar na parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Enquanto isso, eu aproveito esse momento para poder falar um pouco sobre esse momento que vivemos. Vivemos momentos difíceis que todo mundo está passando. E nesse momento, em especial, nós devemos estar munidos da arma poderosa que temos ao nosso alcance. Muitas pessoas têm deixado de lado a Bíblia, deixando de desfrutar desse imenso tesouro. E nós não podemos abrir mão dessa grande arma. Eu gosto muito da definição que o autor de Hebreus nos deixa sobre a palavra de Deus, que se encontra em Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Nós não podemos abrir mão dessa arma. Então, agora que todos nós estamos com as nossas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15, eu convido a todos a orarmos para podermos ser orientados pelo Espírito Santo para o entendimento da palavra de Deus. Oremos. Santo e glorioso Deus, louvado e exaltado seja seu excelso nome. Ó Pai, estamos diante de Ti, Senhor Deus, para ler a Sua palavra, entender a mensagem que Tu desejas trazer aos nossos corações nesse momento, Senhor Deus. Fala diretamente aos nossos corações, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, receber de Ti, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra, Senhor Deus. É a oração que Te fazemos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. No tempo de Jesus, que Jesus veio ao mundo, uma das grandes dificuldades que ele encontrou para trazer a mensagem do Evangelho foi que a grande maioria das pessoas tinha pouca cultura. A grande maioria era analfabeta. A cultura era bem limitada. E para levar a mensagem, Jesus se utilizou dessa grande ferramenta que é a parábola. Através de instrumentos ou de coisas do cotidiano, ele conseguiu trazer mensagens que até hoje eu fico admirado de ver como que essas parábolas continuam revelando coisas
para a nossa vida e para entendermos o reino de Deus. E uma das parábolas que mais me tocam é sobre essa parábola do semeador. Essa parábola do semeador é uma palavra que muito me toca, porque até hoje eu leio, releio e consigo extrair dela ensinamentos e isso não se esgota numa única leitura. Depois de outras leituras, voltando ao mesmo texto, revela-se mais coisas. Por isso que eu digo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como o próprio texto que acabei de ler, que se encontra em Hebreus 4, que diz que ela é viva e eficaz. E isso se comprova através de fatos de que nós podemos ler uma vez, depois retornarmos ao texto e ele me revelar coisas diferentes daquela que nós obtivemos na primeira leitura. Então vamos ler agora a parábola do semeador. Ela também se encontra em Mateus 13, de 1 a 23 e Marcos 4, de 1 a 20. Mas agora vamos meditar no trecho que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob a pedra, e, nascida, secou, pois não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo toda ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E as que caem sobre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto por perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, e conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. É interessante analisar essa parábola, porque toda vez que eu medito nessa parábola, eu fico extasiado em ver como ela consegue transmitir algo que na prática a gente consegue ver. Quantas vezes nós, que já tivemos a oportunidade de levar a palavra no meio da rua ou aos colegas, vemos que ela é algo que você lança a semente e vê muitas vezes a reação. Quando você está lançando a semente para alguém, você está pregando, levando a palavra, você percebe que às vezes
esse terreno que eu estou lançando essa semente não vai produzir. Ou quando você lança a semente, você percebe que ela não é acolhida no local onde você está plantando. Às vezes a pessoa está preocupada com outra coisa, ela não presta atenção naquilo que você está pregando, você quer que ela receba a palavra e ela está preocupada em outra coisa e você não percebe que ela te deu muita atenção ou ela não te deu a atenção que a palavra de Deus merecia. Às vezes você quer falar rapidamente e não vê que aquela pessoa está precisando da palavra. E ela quer receber a palavra, mas você não quer semear direito e ela perde a oportunidade. Nós não podemos medir quem vai ou não receber a semente e vai dar fruto. Mas nós temos, como a palavra de Deus diz em Mateus 28, 29, Mateus 28, 29, 19 e 20, que pregar o evangelho a toda criatura. E ela vai receber ou não. Ela que vai ter que decidir se vai querer ou não. Não nós decidimos, mas quando nós estamos lançando a semente, estamos pregando, quem já teve a oportunidade de pregar, muitas vezes nós percebemos que aquela pessoa não está recebendo, ou o contrário, às vezes nós percebemos que ela está ávida por receber aquela mensagem, e recebe e guarda como um tesouro, e aquela semente acaba dando frutos. Eu me lembro que fui chamado para ir a um enterro e foi uma pessoa também que também foi escalada, obrigada a ir a esse enterro. Chegando lá nesse enterro, que era de uma pessoa evangélica, houve uma pregação. Quem pregou foi justamente o filho dessa pessoa que estava sendo sepultada. Eu não percebi, mas aquela pessoa que me acompanhou, que foi junto comigo ao enterro, recebeu a mensagem. Aquela mensagem caiu justamente num solo fértil. E aquilo ali foi o quê? Não foi o poder da palavra, não foi as palavras, mas sim o coração daquela pessoa que recebeu. Porque a palavra tem poder para transformar a vida, mas a pessoa tem que receber. A pessoa tem que aceitar aquela palavra. E essa pessoa recebeu essa palavra de bom grado. E eu não percebi, porque já era evangélico. Achei, não, é mais uma pregação, às vezes a gente não dá valor, né? Mais uma pregação. Não percebi que aquele companheiro havia recebido a palavra e aceitou. E a partir daquele momento, ele queria saber mais e queria mais, houve sede de conhecimento. Ou, às vezes, acontece o contrário. Muitas vezes nós vamos numa pregação, ouvimos aquela pregação maravilhosa, dá vontade de levantar de novo as mãos. Eu quero aceitar de novo, Jesus. Mas eu já aceitei. Aí você leva um convidado e aquele convidado ouve, entra, como vou dizer um exemplo assim, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro e ela não provoca aquela transformação, pelo menos naquele momento. Mas a obrigação é levar a palavra, é apresentar as boas novas do Evangelho. Eu fico extasiado em ver que várias vezes eu li esse trecho. Até mesmo os discípulos, a primeira vez que ouviram a palavra, não entenderam. Mas eles voltaram, perguntaram a Jesus, e Jesus explicou com mais detalhes ainda como seria, né, a explicação dessa palavra, que explicava como que aquela semente representava o quê? A palavra de Deus. E o local onde ela era depositada representava os corações. Já o semeador é a pessoa que leva a mensagem. Muitas vezes aquela mensagem
ela é levada com toda a dedicação, o pregador leva horas e horas preparando a mensagem para levar e termina o culto e ninguém aceita Cristo naquela mensagem. Talvez ele possa imaginar, eu não fiz uma boa pregação, mas não é. Às vezes a pessoa ouviu, levou para casa, esperou que aquela semente germinasse e na outra oportunidade, né, como Paulo diz, eu plantei, um regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus que dá o crescimento, é Deus que transforma. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado e do juízo. Não é o pregador, não é a palavra difícil, não são os artifícios utilizados pelos grandes pregadores que vão convencer. É o Espírito Santo que convence. Nós, como testemunhas de Cristo, temos a obrigação de levar a palavra. E esta palavra vai transformar, porque ela é viva e eficaz. Ela transforma vidas. E nós cremos no poder do Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus complete em nossos corações o entendimento da sua palavra. Vamos, a partir desse momento, começar um momento de intercessão. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos orienta. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nesse momento de intercessão, vamos glorificar, celebrar e exaltar o nome do nosso Deus e lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que perturba a nossa alma. E pedimos a Deus que a sua vontade, que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador. Derramar sobre o altar de Cristo tudo aquilo que está nos perturbando e pedir que Deus esteja agindo em nossas vidas. Porque nós devemos reconhecer que sem Ele nós não somos nada, nós dependemos dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Oremos. Santo e eterno Deus, ó Pai, nós chegamos em Sua presença, Senhor, pelo intermédio do Seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, para Te exaltar, para declarar que Tu és santo, Senhor Deus, e que não existe outro Deus além de Ti, Senhor Deus. E declarar também, Senhor Deus, que nós necessitamos de Ti, Senhor Deus. Que sem Ti, ó Pai, nós não somos nada, Senhor. Te clamamos, ó Pai, que venha sobre nós, Senhor, derrame sobre nós as Suas misericórdias, Senhor Deus. O Seu amor, Senhor Deus, e o Seu cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, sê com o nosso Brasil, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, pela nossa pátria, Senhor Deus. Estamos passando por um momento difícil, de grande sofrimento, muitas pessoas morrendo, sofrendo nos hospitais, Senhor Deus. Ó Pai, sê com todos os órgãos públicos, Senhor Deus.
principalmente aqueles que estão diretamente ligados com a pandemia, Senhor Deus. Aqueles que trabalham nos hospitais, Senhor Deus, capacita eles, Senhor Deus. Abençoa os remédios, Senhor Deus. Sei também com as administrações públicas, Senhor Deus, para que nenhum remédio falte, ó Pai. Ó Pai, ser também com a produção de vacinas, Senhor Deus. Não permite que falte vacinas para imunizar a nossa população, Senhor Deus. Ó Pai, eu te clamo, Senhor Deus, diminua, Senhor, essas mortes diárias que a gente vê todos os dias nos repórteres, Senhor Deus. Eu te clamo, Senhor Deus, que Tu vá transformar, Senhor Deus, essas notícias, essas péssimas notícias mais rápido possível com notícias boas, Senhor Deus. Eu quero ver noticiário dizendo que não tivemos mais mortes, Senhor Deus. Eu creio que no seu momento, Senhor Deus, Tu irá salvar o Brasil, Senhor Deus, salvar dessas doenças, Senhor Deus. E também, Senhor, daquelas outras pessoas que mesmo sem estar com o coronavírus, são atingidos por outras doenças e, devido a essa pandemia, não estão podendo tratar de seus problemas de saúde, ó Pai. Ó Pai, ser com cada doente, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus. Visita aqueles que estão internados, Senhor Deus. Aqueles que estão fazendo tratamento em casa, Senhor Deus. Até aqueles que não estão conseguindo ser atendidos, Senhor Deus. Visita-os, Senhor Deus, para que eles também sejam alcançados e curados para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ó Pai, eu quero te pedir por todas as autoridades constituídas, Senhor Deus, a começar pelo presidente da República até o menor administrador público, Senhor Deus. Não permita que nenhum centavo seja desviado, Senhor Deus. E que todo o recurso seja utilizado, Senhor Deus, para a população, ó Pai. Ó Pai, que Tu esteja, Senhor Deus, advertindo toda essa corrupção que ainda desvia muitos dinheiro da nossa população, Senhor Deus. Repreende essa corrupção, Senhor Deus. Repreende a violência, Senhor Deus, que é tão destruidora, Senhor Deus, que está sendo que está ceifando muitas vidas em todos os dias, Senhor Deus. Ó Pai, repreende essas violências, ó Pai. Que o Seu amor seja transmitido nesses corações, Senhor Deus, e possamos ter um país com menos violência, Senhor Deus. Ó Pai, eu também te peço, Senhor, pela nossa igreja, Pai, a começar pelo ministério do pastor Jaci, Senhor Deus. Abençoe o Seu servo, Senhor Deus. Fortalece o Teu servo, Senhor. Renove, Senhor Deus, a força do Teu servo para que ele continue nesta batalha, Senhor Deus. Ó Pai, se também com a sua esposa, Senhor Deus, que ela continue sendo o seu suporte, Senhor Deus, a sua coluna para mantê-lo, Senhor Deus, sempre firme em pé, Senhor Deus. Ó Pai, se com sua vida espiritual e também com sua vida física, Senhor Deus. Abençoe a vida do pastor Jaci, Senhor Deus. Ó Pai, também te peço por todos os ministérios da nossa igreja, Senhor Deus. Ó Pai, abençoe cada área da nossa igreja, Senhor Deus, que ela seja, Senhor Deus, fortalecida, Senhor Deus, por Ti, Senhor Deus. Ó Pai, ser com os doentes que se colocam diante de Ti, Senhor Deus, clamando, ó Pai. Seja ele qualquer doença, Senhor Deus, que essa doença seja curada, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ser aqueles também, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, em tratamento, Senhor Deus, internados, Senhor Deus. Abençoe, visita, Senhor Deus. Ser com aqueles que irão fazer cirurgia, Senhor Deus. Visita eles, Senhor Deus, conforta. Usa, Senhor Deus, os médicos, cirurgiões e todo o pessoal de saúde que irá apoiar, Senhor Deus, nessa cirurgia, ó Pai. Em especial, Senhor Deus, aqueles que colocaram diante de Ti na nossa jornada de oração, nome, Senhor Deus.
a irmã Eunice, Senhor Deus, a irmã Perina, Senhor, todos aqueles, Senhor Deus, que estão preparando para a cirurgia, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, e abençoe eles, Senhor Deus. Ó Pai, eu te peço, Senhor, por todos aqueles que irão fazer consulta, ó Pai. Ó Senhor, sê com essas consultas, Senhor Deus. Usa os médicos como instrumento em suas mãos para dar o diagnóstico correto, Senhor Deus. Sê também com os exames, ó Pai, que esses exames sejam reveladores e possam ser utilizados para a cura dessas pessoas, ó Pai. Ó Pai, também te pedimos, Senhor, para aquelas pessoas que estão com problema na justiça, Senhor Deus. Ó Pai, te clamamos, Senhor, que essas pessoas como eu, Senhor Deus, que tenha, Senhor, como advogado, Senhor Deus, que ao seu tempo, Senhor, a sua justiça possa prevalecer em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, te pedimos, Senhor, por todos os relacionamentos familiares, Senhor Deus. Aqueles relacionamentos familiares que se encontram, de certa maneira, abalados, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus. Sê com todas as famílias da nossa igreja, Senhor Deus. Visita-nos, Senhor Deus. Livra do mal, Senhor Deus. Abençoe os nossos lares, Senhor Deus. Ó Pai, sê com aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor Deus. Ó Pai, coloca um emprego, Senhor Deus, um meio de sustento para que essas pessoas possam estar, Senhor Deus, tendo prazer em contar os dias, Senhor Deus, porque contar os dias desempregado é muito difícil, Senhor Deus. Conforta e sustenta aqueles que ainda não alcançaram emprego. E aqueles que aqui têm, Senhor Deus, que esteja abençoando cada empregado, Senhor Deus. Ó Pai, te pedimos, Senhor, por cada membro da nossa igreja, Senhor Deus, principalmente aqueles que estão com problema de saúde, Senhor Deus. Ser com aqueles que estão fazendo tratamento, Senhor Deus. Ó Pai, ser com o irmão Dalto, Senhor Deus. Recupera a sua saúde, ó Pai. Ser também com a irmã Laide, Senhor Deus, que ela possa continuar auxiliando o tratamento do seu esposo. Ó Pai, também queremos te pedir, Senhor, pela irmã Diva, Senhor Deus, que esteja abençoando ela e sua família, Senhor Deus. Ó Pai, ser com a irmã Eunice, que irá passar por nova cirurgia, Senhor Deus. Abençoe ela, Senhor Deus. Ser com ela durante todo esse transcurso da sua cirurgia e da sua recuperação. Ó Pai, também te peço pelo pastor Nilson, pela irmã Berenice, Senhor Deus. Abençoe essa família, Senhor Deus. Ser com todos os seus filhos e netos, Senhor Pai. Ó Pai, te pedimos também pelo irmão Geraldo e irmã Raimunda. Visita seus servos, Senhor Deus. Sustenta e conforta-os, Senhor Deus, em todas as suas necessidades, ó Pai. Ó Pai, te pedimos pelo William, Senhor Deus, e pela irmã Mary, Senhor Deus. Abençoe o seu lar, Senhor Deus. Você também com Danielzinho, Senhor Deus. Abençoe o lar dos seus servos, ó Pai. Ó Pai, te peço pela irmã Eliane Couto, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus. Ser com ela, ó Pai. Ser também com Sheng, que se encontra internado, Senhor Deus, que ele possa ser curado e abençoado para a honra e glória do seu nome, Pai. Ó Pai, ser com o Marcelo e a Janete, Senhor Deus, e também com o irmão do Marcelo, Senhor Deus, o Luiz Eduardo. Visita ele e cura para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Ó Pai, ser também, Senhor, com a Sila, Senhor Deus. Abençoe a Sila e o Robson. Abençoe aquele lar. Ser com a família, Senhor Deus. Ó Pai, ser com a Hermete e a Cida. Abençoe toda a família da Cida, ó Pai. Ó Pai, te pedimos, Senhor, que continue abençoando a recuperação e tratamento do irmão Elmo, Senhor Deus. Abençoe ele, Senhor Deus. A irmã Graça, Senhor Deus, ser com toda a sua família. Abençoe, ó Pai. Ó Pai, te peço pela família da irmã Célia, Senhor Deus. Ser com a
Aline, Senhor Deus, abençoe aquele lar, visita cada um deles, Senhor Deus. Ó Pai, visita a irmã Dioneia, o irmão Edmar, Senhor Deus, seja com eles, que esteja junto com eles em todas as suas necessidades, ó Pai. Ó Pai, também te peço, Senhor, pela saúde do pastor Marcos Boechat, Senhor Deus, abençoe o teu servo nesse tratamento, Senhor Deus, para que esse tratamento não seja prejudicado durante essa pandemia, Senhor Deus, mas que ele seja abençoado por ti, Senhor Deus, ser com a família dele, Senhor Deus, seus filhos, sua esposa, ó Pai. Ó Pai, ser com Demeralda e Ana Lúcia, Senhor Deus, abençoe o seu lar, Senhor Deus, cuida dele, Senhor Deus. Ó Deus, ser com a família da irmã Rizalva, Senhor Deus, visita ela, ser com a irmã dela, Senhor Deus. Vem com poder e graça, Senhor Deus, e recupera a saúde da irmã Rizalva, Senhor Deus. Ó Pai, ser com Carlos Medeiros, Senhor Deus, a irmã Gene e o Agrinaldo, Senhor Deus. Abençoe o lar, Senhor Deus, os filhos e também o neto da irmã, Senhor Deus. Ó Pai, seja com a irmã Miriam, Senhor Deus, irmã Fátima, Senhor Deus. Visita a irmã Cátia Aguiar, Senhor Deus, a Emanuele, Senhor Deus, e os seus pais, Senhor. Seja com a irmã Elze, a irmã Birajara, Senhor Deus, a irmã Exaltina, a Ana Raí e a Dona Maria, Senhor Deus. Abençoe e visita cada um dos teus servos, Senhor Deus. E que o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado seja com cada um dos nomes aqui citados, Senhor Deus. Tu conheces cada um e sabe a necessidade, Senhor Deus. E segundo o seu amor, a sua misericórdia, tu venha, Senhor Deus, agir na vida de cada um, Senhor Deus. Ó Pai, ser na minha vida também, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, o Carlos Júnior lá no Mato Grosso do Sul, Senhor Deus. A Carla Emília, Senhor Deus, visita ela, Senhor Deus. Ser comigo, a minha esposa, Senhor Deus. E principalmente com Jonathan, Senhor Deus. Ser com ele, Senhor Deus, haja na vida dele conforme a sua vontade, Senhor Deus. Não deixe que nenhum de nós, nossos filhos, percam, Senhor Deus, mas que eles continuem, Senhor Deus, a te adorar e bendizer o seu nome, Senhor Deus. É a oração que te fazemos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que esta oração chegue ao trono da graça e que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser alcançados pelo seu amor e pelo seu cuidado. E confiados na sua palavra, que diz que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, continuamos orando e pedindo e clamando, e insistindo que Deus venha sobre nós, que Ele derrame sobre nós o seu milagre, que Ele continue agindo sobre as nossas vidas. Esse é o nosso pedido. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de
Senhor.